Então, bom dia a todos os irmãos. É uma alegria, um prazer e um sonho realizando estar com vocês aqui. Desejei muito esse momento, estar com vocês. Não sou nenhum doutor, desculpa decepcioná-los, não sou nenhum especialista, não vim aqui para ensinar, eu vim aqui para dividir e aprender junto com os irmãos aquilo que Deus tem colocado nesses anos de vivência, o que Deus tem nos ensinado, compartilhar com os irmãos. Hoje na reunião, antes de mais nada, agradecer as orações da igreja, de vocês, que sempre tem lembrado. Tem um brasileiro lá, vamos orar por ele. Obrigado. Ok. Hoje o assunto para os homens é um assunto que pouco falamos, mas seria interessante a gente pensar no assunto sobre temperamento, meu jeito de ser. Não é? Porque o que vale muito numa igreja, e às vezes, e especificamente nesta igreja, que tem um teor teológico, uma compreensão doutrinária firme na palavra de Deus, porém, nós precisamos ter a prática para entender ou manusear esta doutrina. O que eu quero dizer? Nós precisamos ter um bom relacionamento, um bom entendimento. Quem somos, como reagimos a diversas situações e momentos para termos um bom convívio e assim fluir melhor o aprendizado daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Talvez um exemplo um pouco mais corriqueiro e conhecido dos irmãos, uma ilustração para entender o que eu quero dizer. Uma equipe de futebol. Tem um bom goleiro, ou guarda-redes, os defensores, os avançados. Nós conhecemos o time do Barcelona e outros times da história, que tem craques, né? Pessoas que comandam o time. Messi, Neymar, outros. Né? Outras épocas, Maradona, Pelé, que seja. Porém, um time bom de futebol, ele não se faz só com 2, 3, 4 craques, que decide e carrega o time nas costas. Um time bom, um time firme, compacto, ele é feito de 11. Por isso que a associação, a FIFA, chama Football Association. É um conjunto, um relacionamento, um intercâmbio entre valores. Vai ter a final da Champions League. Um dos times que é a sensação do momento, o Barcelona, com os grandes craques, está fora, não entrou. Isso quer dizer que não é questão de você ter homens diplomados, homens iluminados, que vai fazer com que o grupo onde você esteja seja um grupo harmonioso. Ok? Um time, um bom técnico de futebol, ele precisa conhecer os seus jogadores para colocar no lugar certo a característica desta pessoa para não inverter as coisas. Se um jogador é guarda-redes, você não vai querer que ele jogue de avançado. Não é? Não vai sair bem. Para isso precisa ter um conhecimento, precisa ter uma radiografia. Você tendo essa radiografia, você conhecendo, você começa a entender, compreender, e mais do que entender, compreender, simpatizar-se com a pessoa, amar a pessoa, a si e ao próximo. Então, vamos começar com Provérbios 16, no verso 32. Nós temos um verso que diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Certo? Vamos aqui.
Esse estudo foi baseado neste livro do Tim LaHaye, Temperamento Controlado pelo Espírito. Sabemos que o crente, o cristão, ele tem duas naturezas. A natureza que ele nasceu, do jeito que ele é, na sua família, na sua cultura, no seu mundo. E ele tem o novo nascimento, que é nascido do Espírito. Logo, ele tem duas naturezas habitando dentro dele. Não é o assunto de agora, mas a gente pode falar um pouco mais adiante. Por que nós precisamos compreender os temperamentos, as diferenças? Mais um exemplo, permitam-me. Eu tinha um Jeep, okay? Um carro antigo de guerra, aqueles carros. Eu comprei velho e quis reformar, mas eu não entendo nada de mecânica. Mas eu pensei, bom, um carro velho eu vou aprender. Eu vou consertar sozinho e vou aprender. Fui na loja, comprei algumas peças do que precisava, o rapaz me orientou, o assistente da loja, olha, compra isso, troca aquilo, faz assim, o carro está podre, tal. Primeira tentativa, trocar a roda de step. Não é? Suplemento? Suplente, ok. O parafuso apertado. Aí eu olhei na caixa, tinha um monte de parafuso, vários parafusos. E o Jeep é um carro que tem um monte de parafuso, diferente dos outros. Então tinha parafuso de ferro, de aço, de alumínio, parafuso de latão, lata. Se eu não colocar o parafuso certo de aço para sustentar a roda, eu vou ter problemas. Se eu colocar um parafuso fraco, vai quebrar. É assim que acontece com nós também, porque o ferro ele é feito de têmpera, de temperamentos, na forja do fogo. E o ser humano também, ele tem as suas características de temperamento, que nós vamos estudar hoje. Todos nós temos temperamentos. E não são temperamentos ruins ou bons, ou melhor que o outro, não. São qualidades. Você é assim, o outro é assim. Nós temos que aprender a conviver na adversidade e descobrir a harmonia. Como fazer funcionar esta engrenagem, este motor chamado relacionamento entre nós, principalmente entre os homens. Qual o propósito desse estudo? O homem tem dificuldade de entender o porquê reage às vezes, né? E do modo indesejado. De repente, alguém passa, dá um empurrão, você está tomando uma água, um café, você já fica nervoso. Que é isso? Não está vendo? Você é cego. Uma reação abrupta. Aí você fica, poxa, era uma senhora, ela de fato nem me viu, eu já fiquei nervoso. Aí a pessoa fala, ih, aquele ali não é flor que se cheira. Né? Por que nós temos esse tipo de reação? Às vezes não é por maldade, a gente não queria ofender a pessoa, depois a gente fica, agora já foi. Precisamos entender por que reagimos do modo que reagimos. Compreendendo a si mesmo, o homem poderá compreender melhor os outros. Você só pode amar o outro quando você começa a se amar. Você só pode compreender o outro quando você se compreende. Cada um de nós aqui tem a sua história, o seu contexto de vida, o seu o seu histórico, né? O seu currículo. Uns passaram dramas, experiências amargas, outros passaram por doenças, outros passaram por divertimento, sem nenhum sofrimento. Cada um tem a sua história. E nós precisamos aprender a respeitar a história do outro, para sermos respeitados também. E o meio de compreender a si mesmo, a si próprio, passa pelo conhecimento do temperamento. Como é que eu vou me compreender? Conhecendo as minhas reações, sabendo como eu interajo com os outros, no ambiente de igreja,
quer seja no ambiente de trabalho, na família, com os filhos, com a esposa, com os pais, não é? Agora, a ênfase será com o auxílio do Espírito Santo, vamos descobrir as virtudes e as fraquezas que todos nós temos. Ei, eu não tenho fraqueza não, eu sou. Todos nós temos que precisamos a força, o auxílio do Espírito Santo de Deus para darmos fruto que o Senhor espera de nós. Ok? Vamos caminhar um pouco mais. Não tenta discernir o temperamento dos outros, ou colocar rótulos nas pessoas. Aquele rapaz lá, ele é muito nervoso. Aquele lá vive bravo. Aquele lá só faz piada o tempo todo, é um palhaço. E a gente vai rotulando as pessoas. E vai selecionando. Esse aqui serve, esse não serve. Esse é assim, esse é assim. Só você é santo. Né? Mas você conseguiu já separar todo mundo. Não vamos esconder os nossos temperamentos. Todos nós possuímos falhas, todos nós temos coisas para serem reparadas. A vida, ela é feita de aprendizado. Nós estamos aqui para cada vez mais sermos aprimorados para o serviço de Deus. Mas não pelas nossas próprias forças, mas com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas como é que faz isso? Como é que acontece? Eu pretendo, nesse primeiro momento, nesse primeiro período, trazer definições sobre o temperamento e algumas características. E quem sabe no segundo período, depois do almoço, podemos falar das resoluções, não é? Aplicações daquilo que somos, que entendemos o que é o quê, e aplicarmos, e aí sim, ver aonde a Bíblia vai entrar na nossa vida. Ok? Não fique triste com o temperamento que você vai descobrir que tem. Puxa, eu não sabia que eu era assim. Não fique triste. Não é? Todo mundo tem o seu temperamento. Como a gente diz lá, todo mundo tem nariz torto. Basta você olhar no nariz, no espelho, você vai ver que uns mais, outros menos, um mais para cá. Todos nós temos. Muito bem. Alguns conceitos para entendermos o que estamos falando e não misturarmos os assuntos. O que é um temperamento, o que é um caráter, o que é uma personalidade. Um homem de Deus, ele tem que saber o que ele é, né? O que é. Então, este livro que baseamos o estudo, o Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo, ele coloca que temperamento é uma combinação de características que herdamos dos nossos pais, do nosso nascimento. É os primeiros momentos da sua vida que formam o alicerce do seu ser. Por isso que é importante respeitar a história de quem está do teu lado, do outro. Assim você vai até compreender por que o chefe é bravo, por que a esposa às vezes, porque você vai compreender até as suas reações, porque eu sou assim. Muitas lembranças da infância são marcas que fazem o caráter, o temperamento. Isso tem a ver com uma série de situações. O caráter é o eu, é o fruto desse temperamento. Trabalhado por disciplina, por educação, por um ambiente favorável, constitui-se o caráter. E a personalidade é aquilo que você demonstra, é aquela ação prática daquilo que você exterioriza a personalidade, o que o caráter, não é, em suas raízes, criou, montou, ou você adquiriu na história. Conseguimos entender esse ponto? Né? Nós vamos estar falando no decorrer do estudo, nós vamos ver como fica mais fácil. Temperamento, combinação de características com as quais nascemos. E o caráter é o nosso temperamento educado, civilizado. Personalidade é o rosto, aquilo que nós mostramos aos outros.
quando alguma pessoa passa e já entra e não fala bom dia, boa tarde, hein? Personalidade, está mostrando o quê? Algum temperamento descontrolado ou algum caráter torto. Não é? Uma pessoa mal educada, tal. Puxa, essa pessoa parece que não liga para mim, parece muito orgulhosa, muito não sei o quê. Nos precipitamos em julgar, em classificar as pessoas e podemos correr o risco de perder esta pessoa, e muitas vezes pode ser um tesouro nas mãos da igreja, do Senhor, e pode ser um braço forte para ser o seu amigo, e nós deixamos passar. Aqui sim, vamos começar a entrar no fato bíblico, para não ficar um negócio chato. A raiz da questão. A Bíblia diz que o homem olha a aparência, o exterior. Deus olha o coração. Olha a fundo. 1 Samuel 16, no verso 7. E Provérbios 4, 23 diz que as fontes da vida têm origem no coração. Então nós precisamos tratar e ver esta situação. Não vamos confundir uma coisa com outra. Uma mudança muito importante para o cristão, na linguagem a respeito dessa definição de temperamentos, muita gente fala assim, aquela pessoa tem um espírito, um jeito meio iracundo. Não vamos tratar de espírito aqui, nós vamos tratar de temperamento. Mas o que é isso? Bom, para saber o que é isso, precisamos antes saber o que é o temperamento. Aí nós vamos descobrir que muitas vezes esse espírito que a pessoa tem, que ela é ranzinza, que ela é chata, que ela é egoísta, que ela é invejosa, isso já é uma rebeldia de caráter. Não é? Deus trabalha nas nossas raízes. Muito bem, isso aqui já falamos. Daqui a pouco vou distribuir umas folhas para você acompanhar, talvez até anotar o que formos falando. São alguns conceitos que não dá para gravar assim de primeiro, mas você tendo uma folha, você vai analisar e entender melhor. E quando você tiver, você vai ver que nenhum temperamento, ele é mau ou ele é bom em si. É um temperamento. Não é? Todos os temperamentos que nós vamos apresentar aqui foram criados por Deus. Deus não nos fez robôs. Todo mundo é igual. Todo mundo reage da mesma maneira. Não é? Uns são mais alegres, outros são mais introvertidos, outros são mais pensativos, desconfiados, não é? Outros são mais agitados, empolgados. Deus criou tudo isso. E Ele usa esta multidão de diferenças para criar uma harmonia. Quer seja na igreja, quer ser na família. Todo temperamento possui a sua fraqueza, possui as suas virtudes, e precisamos aprender a identificar e controlar. As virtudes você tem que deixar sob o seu domínio, e as fraquezas você não pode se deixar levar-se. Você tem que saber ajustar. Temperamento todos nós temos. As virtudes podem ser trabalhadas como um diamante, serem lapidadas. E é isso que nós precisamos descobrir, que nós precisamos nos colocar diante de Deus para que o Senhor venha nos lapidar como um diamante, para arrancar brilhos, né? Destacar o valor que cada um de nós temos. Não pense você que porque faltou um diploma, ou porque não teve aquele curso, ou porque chegou na igreja agora e não conhece a Bíblia, não conhece, que você não tem importância, que você não tem valor. Todos nós temos valores ao Senhor. Por quê? Porque é o mesmo Senhor que morreu e ressuscitou por você. Eu não tenho mais peso, mais valor do que o outro. Todos nós diante de Deus que vê o coração e não a aparência. Nós vamos ver e descobrir, e aqui está o gráfico que eu quero apresentar para vocês.
Está meio confuso, tem muita letra aí. Puxa, o que é isso? Não sei se o Nando pode me ajudar agora. Por gentileza. Acho que nós temos quantos? Acho que já dá. Estes são os temperamentos que nós temos que descobrir e trabalhar, que nós temos que controlar e que nós temos que consertar e ajustar. Existe aquele que é sanguíneo, aquele que é colérico. Ixi, tem tanto aqui, pode levar tudo. Nós temos o sanguíneo. Mandou, leva tudo. Então nós temos lá o sanguíneo, nós temos o colérico, o melancólico, fleumático, com suas virtudes e fraquezas. Todos nós. E com isso nós precisamos ver aonde eu vou me classificar nesse quadro. Presta atenção. Ok. Você não vai falar assim, eu sou sanguíneo. Ponto. Eu sou do time do sanguíneo, vou ficar aqui. Eu sou do time do colérico. Não. Normalmente, nós temos 2 desses temperamentos interagindo em momentos diferentes em nossa vida. Normalmente, o sanguíneo e o colérico andam juntos, no mesmo ser, na mesma pessoa. E o melancólico e o fleumático andam juntos na mesma pessoa. Talvez na proporção de 70% por 30%, 60% mais 40%, não sei. Por que eu digo isso? Você já acordou naquele dia, naquela semana, desanimado, sem vontade de fazer nada, largado, triste? Pode ser um temperamento que você precisa identificar. Quem é você? Como é que você reage às situações? Aí você, descobrindo isso, você vai falar assim, puxa, eu pensei que eu era um monstro, diferente dos outros. Eu sou normal. Eu sou como todo mundo. Porque o cristão normalmente se cobra muito. Puxa, eu devia estar animado, eu devia estar fervoroso, eu devia estar lendo mais a Bíblia. Hoje eu estou sem vontade, hoje eu estou sem paciência, hoje eu estou triste, não quero sair do quarto, ficar lá, não liga nem rádio, nada. Aí a pessoa começa a se cobrar, se culpar. Acho que Deus está me castigando, eu acho que eu entristeci o Espírito Santo e tal, tal, tal. Ou ao contrário, o sanguíneo. A pessoa acorda toda empolgada, essa semana vai acontecer. Só que ele é tão afobado, que as melhores coisas que Deus está apresentando e dando a ele, ele não viu. Ele não aproveitou. E ele está tão em atividades que parece que Jesus, ele escuta a voz de Jesus, Marta, Marta. Né? Está agitada e cansada, tantas coisas a fazer, o mais importante, você deixou passar. Lembra dessa passagem, né, em Lucas? Muito bem. É isso que nós vamos falar rapidamente sobre estes temperamentos. Rapidinho, lendo com vocês, aqui em cima, dentro da roda, do círculo, nós temos aqui o sanguíneo. Normalmente eles podem ser atores, vendedores, oradores, pessoas que se expõem, que falam mais, pessoas extrovertidas. Elas são, no fundo, os defeitos estão dentro da roda, as qualidades estão fora, ok? Percebemos? Elas podem ser exageradas? Sim, elas são exageradas. Elas são barulhentas, egocêntricas? Sim, mas elas são inseguras, indisciplinadas, volúvel e pusilânime, ou seja, tem as suas fraquezas. E são defeitos. Não é? Por outro lado, vamos destacar algumas virtudes. Uma pessoa crédula, ela acredita na hora, compreensiva, um bom companheiro, pessoa que já vem, te abraça,
Qual o seu nome? Quem é você? Vamos lá, vamos lá. Simpático, afável, entusiasta, destacado, comunicativo. Esse é o sanguíneo. Tem alguém na Bíblia assim? Várias pessoas. Aí podemos destacar o colérico. O colérico, ele é mais construtor, ele é mais um líder, não é? Ele é audacioso, talvez insensível, porque ele tem um objetivo já traçado, e por ter esse objetivo traçado, muitas vezes ele até é áspero com as pessoas que estão com ele. Eu acho que eu saí da cena, né? E esse colérico, ele é sarcástico algumas vezes, não é? Porque ele está muito determinado, muito focado. Mas ele tem as suas qualidades. Ele é enérgico, resoluto, ele é prático, ele é eficiente. Aí você vai falar, estou gostando disso, eu gosto desse colérico aqui, né? Ele é líder, decidido. Se você misturar esses dois temperamentos, você vai ser uma pessoa dinâmica. E nós vamos descobrir na Bíblia quem tinha este temperamento. E assim o melancólico, aqui embaixo. Melancólico é o cara mais fechado, né? É o cara mais isolado. Ele é pensativo, amuado, tem por característica ser egoísta. Às vezes, na hora do lanche, vamos dar um exemplo aqui nosso, ele pega lá o lanche e já sai comendo, enquanto tem uma pessoa ou duas lá, que custa? Pega o lanche, passa, está servida, quer um copo. Ele não consegue enxergar as outras pessoas. Por quê? Não é por maldade, é porque ele está tão compenetrado com as coisas dele, que ele passa a imagem de uma pessoa arrogante, de uma pessoa... Dá para entender? Então esse é o melancólico. Por isso que ele às vezes ele é meio confuso, ele fica lutando com conceitos, ele é um pouco vingativo, inflexível, mas ele tem também as suas qualidades. Nós estamos mostrando defeitos e qualidades. Ele é habilidoso, ele é sensível, ele é leal, ele é dedicado. Não é? Ok. E o fleumático? Chamamos os ingleses de o povo da fleuma. Né? O britânico dizem que é um povo mais calculista, indiferente, frio. Talvez o clima, né? Desmotivados, sempre meio desanimados, desconfiados. Este é o fleumático. Tem uma boa qualidade. Na hora que está tudo em pânico, ele é o que se mantém calmo. Né? Põe em ordem. Ele é tranquilo. Ele também é um bom líder. Ele é mais diplomático. E tem um pouco de senso de humor. Ele consegue, no momento de confusão, no momento tenso, descontrair com uma palavra divertida, com uma palavra mais amena, mais simpática. Perceberam que estes temperamentos nós encontramos na família, no trabalho e principalmente na igreja. E precisamos identificar. Você não está com essa folha aqui para identificar o outro. Você está na minha lista. Né? Você está usando essa folha para você se identificar. Para você se compreender, você vai falar, puxa vida, eu acho que eu sou melancólico, porque eu mal cumprimento as pessoas, eu estou sempre num canto, não ligo para os outros, não me interesso por ninguém, só me interesso pelas minhas coisas. Talvez você vai se identificar com um sanguíneo, né? Puxa, eu chego aqui agitando, eu sempre querendo fazer as coisas. Com este quadro, você pode se avaliar melhor. Com isso, colocar diante de Deus as fraquezas. Senhor, me ajuda nesta área. E colocar as virtudes. Senhor, traga-me para mais junto da realidade dos irmãos, para que com as minhas virtudes eu possa ser mais útil aos meus irmãos. E com as minhas fraquezas eu não venha a faltar, não venha a fraquejar, cair.
E aqui estão os nossos personagens da Bíblia, né? Nós temos Paulo, ele era um colérico e um pouco sanguíneo. Pedro, esse sim era sanguíneo. E mais sanguíneo, acho que 80% de Pedro era sanguíneo. Aí uns 20% ele era colérico. Né? Abraão, no Velho Testamento, ele era fleumático. Né? E Moisés, melancólico. Lógico, o cara para andar no deserto, né, só pode ficar melancólico no deserto. Não tinha outra alternativa para ele. Não é? E aqui estão as qualidades que estão aí na folha de vocês. Vamos caminhar mais um pouco. Vamos só destacar algumas e depois nós vamos ler o texto bíblico e fazer uma aplicação. O temperamento sanguíneo, ele é exuberante, ele é cordial, eufórico, vigoroso. Agora vocês estão vendo Pedro, né? Pense em Pedro, você vai começar a entender esse personagem bíblico, que a gente fala, mas esse Pedro faz cada uma. Né? Agora você já está entendendo porque ele é assim. Aí você fala, puxa, se eu tivesse no lugar dele, acho que eu seria igual, ou pior. Ele é receptivo por natureza, impressionável. O que é impressionável? Lembra Pedro, no Monte da Transfiguração, Mateus 17? Ficou impressionado, olha lá, quem está aí? Vamos fazer uma tenda, tal. Ele ficou deslumbrado. Toma decisões na maior parte do tempo por sentimentos. Senhor, vamos fazer aqui umas barracas, umas tendas, vamos fazer 3. Mas não tem só 3 pessoas, tem um monte de gente, ele sobrou. Onde ele vai ficar, né? Porque ele é um empolgado, vai na base do sentimento. E o homem, para tomar decisões lógicas, racionais, ele tem que estar com os pés no chão. Ele tem que pensar com a razão, não com o coração, que era o caso de Pedro. Ele chega a ser divertido e também contagia os outros. É um bom companheiro. Sempre tem amigos, eletrizante e etc. Sabe sentir a alegria e as dores dos outros. Pedro era assim. Quando ele seguiu o Senhor, ele foi lá, ele foi o único que esteve ali no alambrado, como é que você chama aqui, nas grades, vendo o Senhor do outro lado sendo julgado, e ele se emocionou, e ele brigou consigo mesmo, negou, ele teve uma convulsão de emoções. Por quê? Porque ele estava junto. Ele possui essa capacidade de fazer os outros sentirem-se importante. Gosta de ser o centro das atenções, e ele sempre, quando Jesus fazia uma pergunta, que Pedro era sempre o primeiro, eu. Aquela classe, né? Eu sei. Não é? Sua vida parece hesitante, extremamente feliz, seu modo amistoso, falante, confiante. Essas virtudes agora do sanguíneo. Ele sabe apreciar a vida, se interessa por tudo, é cordial, vive no presente, esquece o passado, também não pensa no futuro. Nós vamos ver que tem gente que não esquece o passado. Esse cara aqui uma vez fez isso comigo, eu não gostei. Mas quando? Uns 30 anos atrás. Nossa, até hoje. E não tratou isso. Né? E não tratou. Né? Mas tem pessoas que são assim. Seu entusiasmo com pequenas coisas e também com grandes coisas. Se o projeto que está trabalhando fracassa, ele está pronto para começar outro. Não tem problema, vamos lá. Outro, próximo. Ele é assim, ele não desiste, ele já vai. Tem gente que se uma ideia não deu certo, se um projeto falhou, quebrou, ele já cai em depressão. Eu não sirvo para nada mesmo, eu tentei, não é para mim. Calma, gente, vamos ver os temperamentos. E aqui estão as fraquezas, destacando só algumas. Turbulento, pouco prático, desorganizado, tem dificuldade de concentrar-se numa leitura da palavra de Deus. Tem gente que é assim, tem dificuldade de se concentrar, de estudar. Então o que você faz? Vamos ter que orar ao Senhor. Senhor, me dê agora aquela tranquilidade, eu preciso ler e entender. Porque ele é muito... Né?
agitado, ele quer fazer as coisas, ele quer participar. Não é? E as suas fraquezas? É uma pessoa resoluta, real, e se lhe oferece um cargo, não analisa questões como tempo, nada, ele vai lá e assume. Aí quando ele assume o cargo, ele vê que a dificuldade é grande, tem que ir lá estar todo amanhã, ou tem que estar todo domingo, ou que... Aí ele vê, puxa, tem que fazer tudo isso. Na hora foi tão legal, mas agora... Aí ele desiste e deixa o pessoal na mão. Vamos supor, fazer um exemplo. Você convida o irmão para ser professor da escola dominical, por exemplo. Olha, tem um grupo de crianças, de jovens, você pode vir domingo de manhã, tal. Legal, puxa, meu sonho, eu venho. Ele vem muito empolgado. Primeiro domingo, segundo domingo, aí já começa a faltar, chegar atrasado. Você fala, poxa, me deixou na mão. Aí você fica ressentido com ele. Porque você não compreendeu, não fez uma radiografia da pessoa. No sentido de, ele não avaliou o quanto lhe pesaria aquela responsabilidade. Então, quando você vai assumir um projeto, um trabalho, você tem que saber avaliar. O que nos diz a Bíblia? Antes de você construir, faz as contas. Vê com quanto você vai poder construir. Para não começar a construção e depois parar. E aqueles que passam falam, que tolo. Começou a construir e deixou assim, sem porta, janela, telhada, e ficou aí, gastou tempo, dinheiro, agora ficou aí, não sabe mais como fazer. Não é? Então nós temos que ter critérios e saber administrar. Egoísta, sempre atrai atenção para si e torna-se com isso antipático para com os outros. Não é? Nós estamos destacando alguns personagens tópicos, né, da Bíblia, mas um fleumático, um sanguíneo, na Bíblia tem outros, que nós podemos destacar depois. Esse sanguíneo, ele tem as suas virtudes? Tem suas fraquezas? Tem, mas emocionalmente ele é instável, ele desanima facilmente com as coisas. Vamos ler algumas passagens de Pedro para entendermos um pouco o que é ser um sanguíneo. Nós temos alguns textos em Mateus. Agora, na Bíblia, tem personagens que aparecem mais, existem mais referências, outros, poucas referências, não temos muito do que dizer. Então, alguns vão ter mais passagens, outros menos. Mateus capítulo 14, talvez já não será suficiente para mostrar o temperamento de Pedro. E depois nós vamos ver no segundo período como Pedro mudou. Mas não que o temperamento dele mudou, mas o temperamento dele foi controlado pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos ver antes, em Mateus, as atitudes intempestivas. Depois nós vamos ver ele um líder determinado, sério, equilibrado. E é isso o que o Senhor quer na vida de todo homem, de todo servo de Deus. Homens equilibrados, que vão se enchendo com o Espírito Santo para atingir a plenitude, etc. Vamos chegar lá. Passagem conhecida dos irmãos. Vamos primeiro para Mateus capítulo 14, no verso 28. Vocês conhecem aquela passagem onde que Jesus aparece no meio da madrugada, andando sobre as águas, os discípulos, pescadores, estão no barco. E aqui vamos ler esse pequeno trecho, Mateus 14, 28. Aí Jesus aparece no 27, e eles assustados, com medo, gritando, é um fantasma, aqueles homens, gente, falando que era um fantasma. Jesus fala, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, veja, o sanguíneo, é o primeiro a falar, responde Pedro, e diz, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo para cima das águas. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Aí o Senhor estendeu as mãos, os irmãos conhecem a passagem.
Muitas vezes nós tomamos decisões na fé desta maneira. E agora eu vou orar, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou para a igreja, agora eu vou fazer e acontecer. E aí começa a caminhada sobre as águas. Aí bate um vento daqui, um vento de lá. O que são ventos? Adversidades, críticas. Pessoas reclamando de você, e você começa a tirar os olhos de Jesus, porque ele saiu do barco, olhou para Jesus. Aí você começa a dar ouvido para o vento, ouvindo para as críticas. E aí você começa a afundar, né? Você está afundando. Senhor, me ajuda! Esse é o sanguíneo. Muitos talvez nem cheguem a gritar, Senhor, me ajuda. Fico olhando o vento e falar, agora, né? Game over, tchau. Ele... Né? Mateus 16 está aí do lado, vire 2 páginas. Nós temos a confissão de Pedro. Jesus perguntando para os discípulos, quem dizem do Filho do Homem e tal? E aí, Mateus 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus respondesse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E ele, veja o ímpeto desse homem, ele sempre na vanguarda, sempre na liderança, sempre respondendo. Era um colégio, era um grupo de 12. E ele sempre querendo responder, sempre querendo falar. Como é que os outros 10, 11 discípulos reagiam ao ver Pedro sempre se metendo à frente, sempre querendo responder, sempre querendo aparecer, sempre querendo fazer as coisas? Os outros só assim. Lá vai o Pedro de novo. Sabichão, sabe tudo. Com certeza são estas situações que acontecem também dentro da família, ou dentro de casa, ou dentro da igreja. Lá vai o fulano. Sempre ele querendo ir lá orar, sempre ele querendo ir lá fazer não sei o quê, mostrar que sabe, querendo parará. Com certeza, os outros 10, 11 discípulos olhavam, esse Pedro. Né? Aí o Senhor fala, bem-aventurados, irmãos. Né? Acho que os outros falaram, ainda está sendo elogiado, olha aqui, gente. Quem é que não sabia isso? Nós sabíamos, né? Os caras, eu acho que eu até responderia certo. Ok, alguma situação que nós estamos aqui criando. Porém, versículos mais abaixo, vamos caminhar lá até o 22, né? Jesus depois começa a dizer, bom, já que vocês estão sabendo que eu sou o Messias, o Cristo, eu vim para morrer e etc. E Jesus começa a contar a sua missão. E aí no 22, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, modo nenhum acontecerá isso. Ele, porém, virando para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Até agora o Pai revelou a ele, né, que Jesus era o Messias, e agora Satanás. Conhece aquele desenho animado que parece que tem um anjinho aqui, um capetinho aqui, fica falando, soprando na orelha? E ele está nessa situação. Uma hora parece que ele ouviu Deus falando, e ele vai lá, responde. Passa alguns instantes, Jesus explica a missão dele, a importância dele ter encarnado, vindo, e ir para a cruz. Aí Pedro, de forma, querendo se mostrar, né, agora, de forma alguma, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Enquanto o Pedrão estiver aqui, nada disso acontecerá. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Então, perceba como é a vida de um homem. Às vezes você se julga inspirado, entre aspas. Você se julga, né, forte espiritualmente. Eu estou bem. E acha que pode sair, fazer acontecer, até levar o primeiro tombo. Sem perceber, porque não conhece ainda a vontade de Deus, o plano de Deus. Porque você sabe alguma parte, você julga que já sabe tudo. E já sai se precipitando. E aí você cai. E aí o Satanás vem, o diabo vem, e o ilude, o engana. Sempre te incentivando a pensar que você é mais do que você é. Foi o que aconteceu com Pedro. Poderíamos ler outras passagens, mas vamos ficar nessa porque a nossa hora corre. O sucesso na vida do cristão é determinado pela direção do coração. Pense nisso.
O sucesso da sua vida depende da determinação, da direção que o seu coração dá. Lembra que nós falamos no início da nova natureza, da velha natureza? Simão Pedro, ele tinha a velha natureza, carnal. Pedro já representa, vamos colocar assim, de uma forma ilustrativa, já representa a nova natureza, que ele vai demonstrar essa nova natureza a partir de Atos. Nós vamos ver a postura dele. Vamos mudar de temperamento. Vamos sair do sanguíneo aí, que está dando muita confusão. Vamos falar um pouco do colérico, né? Quem seria o colérico na Bíblia? Dos nossos personagens? Paulo. E nós vemos isso nessas descrições. Nessas definições, nós vamos com a cabeça pensando em Paulo. Veja, você vai vê-lo aqui. Vivaz, ativo, quem fez as viagens missionárias. Prático, voluntarioso. Ele escreve carta, ele não se detém. Muitas vezes autossuficiente, independente. Talvez por isso teve uma desavença com Barnabé. Decidido, teimoso, pega um barco, entra na cidade. Tem facilidade em tomar decisões para si e para os outros. Ama atividades sem ser estimado. E ele está sempre se estimulando. Possui muitos planos, ideias, ambições. Eu vou ter contigo aí, eu estou pensando em passar o inverno, eu estou querendo ir para a Espanha. Paulo, ele não se contentava, não, já, tá bom, até aqui eu vou. Não, ele está sempre lá na frente, avançado. E ele não se amedronta diante das adversidades e ameaças. Bom, até aqui, eu olhando sanguíneo e colérico, eu acho que eu tenho um pouco dos dois. Né? Não sei se os irmãos estão acompanhando. Eu acho que eu tenho um pouco dos dois. Mas quando eu terminei o livro, eu olhei e falei, puxa, eu tenho um pouco de tudo. Não sei qual a proporção, mas eu acho que eu devo ter aqui uns 50% ou 40% de sanguíneo, uns 30% de colérico, mas eu sou um pouco melancólico também. Não sei. Não é? Deus vai usar o nosso temperamento, as nossas características, e para isso nós precisamos identificar quem nós somos diante de Deus. Obrigado. Bom, o colérico ele é extrovertido, ele obtém sucesso onde outros fracassaram, ele vai lá e resolve. Ele não se sente à vontade com lágrimas, com choro. A despedida de Paulo da igreja de Éfeso, quando ele passou lá por Troade e tal, ele ficou até meia-noite, ele fez um culto de vigília, né? Passou a noite, o pessoal chorando na praia, não sei o que, ele, não, eu preciso ir, eu vou e acabou, tchau. É habilidoso em perceber oportunidades e saber, em geral, como usá-las. Tem que perceber as oportunidades. Sempre tem uma meta, um objetivo, uma posição. Olhando esses dois temperamentos, perceba como nós podemos formar um grande time. Pessoas que são nessas características de um colérico. Líder, que vê oportunidades, que não desanima quando fracassa uma ideia, um projeto, e sempre está estimulando. Do outro lado, nós precisamos de pessoas também sanguíneas, que sejam mais favoráveis. E assim nós vamos formando o time. Não podemos falar assim, aqui nessa igreja não tem melancólico, não tem fleumático, aqui todo mundo é avivado, aqui o Senhor, todos nós. Porque Deus fez os 4 temperamentos e distribuiu como Ele quis. Todos nós temos virtudes, todos nós temos fraquezas. Precisamos conhecer as virtudes e as fraquezas, colocar diante de Deus para nos fortalecermos. Sem isso, fica difícil nos fortalecermos. Ele é autodisciplinado ou um autodidata, sempre ativo, tem força de vontade.
é otimista, não tem medo de situações difíceis, nem grandes desafios. Ele enfrenta, para ele, sempre a mesma coisa. Esse é o colérico. Tudo tem valor para ele, e ele possui sempre aquela tendência de liderança. Ah, eu queria ser assim. Ah, ok, mas vamos antes. Estamos vendendo um produto para você, né? Essas são as facilidades. Agora você vai ter que ver as dificuldades que esse produto lhe oferece. Ele é violento, ele é cruel, impetuoso e autoconfiante. Isso é perigoso. Violento, ira de uma de suas fraquezas que o torna insensível. Ele é tão focado que ele acaba sendo insensível e torna-se vingativo, com rancor. Ele é cruel, impetuoso, excessivo, pode tornar-se até arrogante demais. Puxa, isso é coisa ruim, não é? É coisa ruim. Vamos ver Atos capítulo 7, nós vamos encontrar Paulo. E mais uma vez nós vamos ver Paulo como era antes e como ficou depois. Um temperamento controlado pelo Espírito. Nós estamos falando de temperamento. Não vamos misturar as coisas, né? Atos capítulo 7 é o apedrejamento de Estevão. E quem está lá? E se colocam as roupas de Estevão aos pés de Saulo, provavelmente ele é o quê? O líder de toda aquela agitação toda. Atos 7, 57. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejaram, e as testemunhas puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Muito bem. Conhecemos essa história. Aqui está Saulo. Vingativo, cruel, impetuoso. Olha o temperamento dele. Está descontrolado. E Deus quer formar o quê? Homens equilibrados. Que conhecem suas fraquezas, sabem de suas virtudes. Não é? Davi, o rei Davi, nós vamos chegar lá, provavelmente ele era um pouco sanguíneo e um pouco melancólico. As suas fraquezas. Todos foram à guerra, ele ficou em casa olhando pela janela. Deu no que deu. Não conhecia suas fraquezas. Voltando para Paulo. Atos capítulo 9. Verso 1. E Paulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para ir às sinagogas em Damasco, junto com alguns. Verso 3. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto, e assim vai. Isso é vingativo, foi atrás, não se contentou só com a morte do principal líder, ele foi atrás também. Indo para o capítulo 13 de Atos, o verso 39, e de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Como é que um homem desse muda de repente? Ah, natureza, nova natureza. Sim, a nova natureza. Porém, essa nova natureza agora vai se chamar Paulo. Vai conviver com a velha natureza. E tem que controlar este temperamento impetuoso. Olhando a primeira viagem de Paulo, ele com Barnabé, com Marcos, ele ainda está lutando com estes valores que estão sendo consertados, que ele está dominando, percebe? Ele está dominando este temperamento. Muitas vezes vingativo, briguento, discutindo, radical. Barnabé era o quê? Pai da consolação, paizão, um cara mais calmo, vamos devagar, não é? Como diria um velho amigo meu, um era o acelerador, o outro era o travão. Era Barnabé e Paulo, e ali eles estavam no embate. O sucesso na vida cristã começa na mente. E esta é formada pela vontade. Ninguém pode ser motivado sem ter uma visão,
sem ter nenhuma objetivo, um alvo. Ok, obrigado, José. E essa era a motivação de Paulo. Muitas vezes, quando você anda meio desmotivado, meio sem vontade de fazer as coisas, e agora? Não sei, hoje eu vou, não vou, porque te falta um objetivo na vida, te falta um alvo, ter visão das coisas. Põe-se então a trabalhar para buscar o seu alvo, mas não o seu pessoal, aquilo que Deus tem determinado, tem passado para você. Vamos caminhar, vai até meio-dia aqui? Né? Vai até meio-dia. Ok. É uma? Ok. Temperamento, temos muitos temperamentos aqui. O melancólico agora. Quem era o melancólico? Moisés. O homem melancólico, M, Moisés. Não tem como esquecer. E outra, um cara que fica no deserto, uma pessoa que anda, caminha no deserto, 40 anos, e ainda ficou mais 40 anos cuidando das ovelhas do sogro, no deserto. Né? Ele tinha que ser. Já pensou, ele olha areia. Areia. Um arbusto. Arbusto? Pegando fogo? Foi o único fato diferente na vida dele, né? Pessoa melancólica. Todos os temperamentos têm as suas vantagens e desvantagens, qualidades, fraquezas, virtudes e fraquezas. E aqui está ele, o melancólico. Sombrio, um pouco mais rico dos temperamentos, porque é ele que é o mais expressivo no âmbito de reflexão. Ele é analítico, ele é abnegado, ele é perfeccionista. Ele não sossega enquanto o negócio não for feito do jeito certo. Agora imagine você colocar um melancólico junto com um sanguíneo para trabalhar no mesmo trabalho, no mesmo projeto. Um é perfeccionista e o outro que é prático. Vamos logo, vamos acabar. Não vai sair direito, os dois vão brigar, vai sair faísca. Por isso é importante nós conhecermos o nosso temperamento e o temperamento de quem você está se relacionando. Ih, irmão, sério, nós vamos ter que fazer essa obra junto? Olha, eu sou mais assim, ele é meio... Então, para evitar crises, evitar conflitos, a gente já evita aí. Não é? A menos que os dois já tenham maturidade espiritual e equilíbrio. Ele é inclinado a ser introvertido. Veja que Davi, ele é um pouco assim também. Ele faz salmos, fica lá com sua violinha, com sua harpa, né? Tocando. Ora pode estar muito alegre, ora nas nuvens, empolgado, ora pode estar muito abatido nas profundezas do seu pensamento. Esse é o colérico, o melancólico. Ele não toma iniciativa, não. Ele espera os outros para fazer. Quero ver se isso vai dar certo. Pô, estamos aqui fazendo, estamos aqui, tal. Ele não vem, ele só fica lá olhando, só fica lá. Não sei se vai dar certo, não. Você pode até chamar ele fala, estou chegando, estou indo. Esse é o melancólico. Ele não está de má vontade, a gente classifica assim. A gente faz uma leitura precipitada da pessoa. Ele está de má vontade, ele está torcendo contra, ele quer ver o circo pegar fogo, ele está querendo ver o negócio cair, para ficar rindo da nossa cara. Não, ele é assim, ele é calculista. Mas quando ele entra na obra para fazer, aí você pode contar com ele que ele vai fazer direitinho. Você fala, faz aqui, faz ali, ele vai e faz mesmo. E isso é muito bom. Agora, por ser desta maneira perfeccionista, ele não quer desapontar ninguém. Por isso ele fica fora, analisando o momento certo de entrar. Não é? Por quê? Eu não quero decepcionar ninguém. Tem pessoas assim. Eu sou assim um pouco. Eu hesito em fazer certas coisas, ou dar algumas aulas, porque eu não quero decepcionar as pessoas, porque eu sei que as pessoas estão esperando muito, e eu fico pensando,
Será que eu tenho essa força para atingir, né, a expectativa desse pessoal? E eu fico lá, você não está com vontade, você não quer ir, vai lá, vai, fica insistindo. Eu falei, bom, tá bem, não vamos. Então nós conhecendo o temperamento, falei, opa, peraí, eu preciso ir agora. Não é? Eu sei que se eu for lá, Deus vai suprir, e assim vai, e assim funciona. Portanto, se o irmão está se identificando com isso, comece a avaliar. Puxa, pode ser que seja assim que eu vou começar a agir diferente, eu vou começar a orar diferente sobre essa questão. Porque Deus, através da sua palavra, transforma pessoas, transforma vidas. Exemplos bíblicos estamos dando aqui. Acho que já falamos tudo dele aqui, né? Não vamos falar muito do melancólico, senão vocês vão ficar melancólicos aqui, todo mundo, né? Ele é sensível emocionalmente, ele tem mais percepção das coisas da vida, padrão de perfeição, dá conta de tudo a todos, ele é detalhista, olha, eu gastei tanto, olha, eu fiz isso, olha, eu estava lá, eu não vim domingo passado porque eu fiz aquilo, eu fiz outro. Tem gente que fica um mês sem aparecer, entra, senta e não dá satisfação para ninguém. Melancólico não, ele não quer ofender ninguém. Então ele tem um cuidado com vidas, com pessoas. Ele está sempre se justificando. Então, olha, outro dia eu cheguei atrasado, olha, eu não vim, eu ia te ligar, vocês combinaram para ir em tal lugar e eu não fui por causa de... Ele é assim. Agora, são nas tarefas difíceis onde ele encontra um significado. Raramente ele vai expor as suas ideias, a sua opinião, ele vai ser sempre o último a fazer isso, para não ofender o outro. A fraqueza do melancólico. O melancólico é quase um deprimido, tá? Mas não é. E aqui uma nota importante. Existem situações de temperamentos que extrapolam um pouco estes conceitos que nós temos aqui, e que aí já é uma questão química ou médica, onde que se recomenda você consultar um neurologista, um médico, para ele avaliar melhor a situação. A pessoa fala, puxa, eu vivo deprimido, mas você tem trabalho? Tenho. Tem família? Tenho. Você tem isso? Tenho. Poxa, mas por que está nessa situação? Alguma coisa está acontecendo. Então procura um médico, talvez uma consulta também funciona. Nós estamos tratando aqui num campo mais prático da vida espiritual das pessoas. Como também a pessoa que fala muito, ela é muito extrovertida e etc. Você fala, essa pessoa está descontrolada, ela está destemperada. Alguma coisa precisa, talvez, um ajuste. Bom. Pode falar daquela situação, sem entrar em pormenores, sim, de haver pessoas deprimidas, como o Alberto sabe, por falta do elemento químico no corpo. Ah, sim. Existe essa situação. Daí o médico ser importante. O médico é importante, em muitos casos, e principalmente na sociedade moderna que nós vivemos, uma pessoa, talvez, por uma debilidade física, genética, não se sabe, falta alguma substância no organismo que faz com que essa pessoa tenha este sentimento ou este temperamento melancólico, deprimido, choroso, que seja. Muitos médicos, inclusive, falam assim, olha, por que você não começa a fazer caminhada, exercícios físicos, corrida? Porque com isso você libera adrenalina e outras químicas que agora não me ocorrem. A prática esportiva, a movimentação, já faz o sangue circular, a adrenalina circular, a pessoa se sente disposta. Não é? Agora, você só fica em casa, tudo escuro, você só fica remoendo o passado. Então, é importante sempre termos essa percepção de que, às vezes, pode ser um caso clínico. E aí você precisa procurar uma ajuda médica. Nada assim tão especial que um remédio não venha contribuir para facilitar. A fraqueza do melancólico. Desconfiado, sempre olhando desconfiado. Pessimista, porque ele é perfeccionista.
crítico, analítico. E ele é um pouco nostálgico. Olha, no meu tempo sim que era bom. Agora, como ficou isso aí? Isso é típico do melancólico. Ele é assim. Quem é o melancólico? Moisés. Já que estamos com a Bíblia em Atos, vamos para o capítulo 7 de Atos, no verso 22. Nós vamos encontrar um pouco desse personagem. E depois nós vamos ver em Êxodo. Aqui. Nesse tempo nasceu Moisés, era muito formoso, foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tornou-o a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em suas palavras e obras, e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Ok. O episódio conhecido, que a gente gosta tanto, e eu principalmente vibro com esse episódio, que é a chamada de Moisés em Êxodo capítulo 3. Capítulo longo, podemos destacar um outro versículo para entendermos, lembrarmos. Êxodo 3:10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? E vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Sentimento dele, né? Se ele foi educado no palácio, em toda a ciência e conhecimento, quem é que é mais apto para estar lá falar com o Faraó? Moisés. No seu tempo, Moisés talvez seria um primeiro-ministro. Ele estaria na cúpula do governo, conhecia toda a cultura, toda a ciência, toda a história do Egito. Deus aparece na sarça, Moisés olha, melancólico, desconfiado. O que tem ali? Está pegando fogo por quê? Ele vai chegando perto, aí ele ouve a voz. Tire as sandálias, o lugar que você está é santo. No sentido do seguinte, deixa de ser curioso e escuta o que eu tenho para te dizer. É isso que Deus falou com ele. Você está ficando muito curioso, saber que está queimando, que não. Eu só acendi essa charge para você olhar para mim. Agora, para de ser curioso, porque o melancólico é assim, ele é curioso, desconfiado, quer ver se tem algum truque, que é isso, que é aquilo. Né? E lá vai ele. E ele responde isso a Deus. Ele é perfeccionista, acho que eu não vou conseguir falar. Não dá para mandar outro? Vê na sua lista aí, quem pode ser? Quem é o próximo? Né? Aí Deus falou, poxa, Moisés, apareci aqui, estou te chamando, você fez todo o histórico lá no Egito, é você o candidato, vai lá você. Mas eu sou pesado em língua, não sei mais falar, só converso com bode, com ovelha. Nos últimos 40 anos, você está vendo, e eu vou ter que ir para o Egito. Olha, tem o seu irmão, né? Ótima pessoa, põe ele na frente e tal. Esse é o melancólico. Se ele fosse um colérico, eu acho que na hora ele ia, carregando a sarça ardente. Cheguei, né? Mas não, ele é melancólico. Êxodo capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão. Porque dirão, o Senhor não te apareceu. E ele insiste com Deus. Esse diálogo, capítulo 3 e 4, ele é fantástico, porque ele vai resistindo a Deus. Mas sério mesmo, Senhor? É assim? Tem que eu? Mas será que eles vão acreditar? Quantos de nós não somos assim? Somos atraídos à igreja ou à Bíblia por curiosidade. Deixa eu ver o que é isso aqui. Somos desconfiados. Será que eles têm razão mesmo? Pode ser. Mas eu não sei não. E aí começa a discussão. Mas será que é para crer, não é para crer? Eles vão acreditar em mim, não? Quem é o Senhor? Não é? Se eu tenho algum cartão para eu apresentar para eles? Começou assim. Esse é o melancólico. Então, quando você chega
num relacionamento, quer na igreja, no trabalho, e é desconfiado, não pense que você tem defeito. É porque você é assim. Você só tem que se descobrir para trabalhar nessa área e ser uma pessoa, um homem equilibrado. O verso 17, ele continua. Toma, pois, esta sua vara na mão, e com ela farás o sinal. Olha a que ponto Deus chegou com Moisés. O debate foi tanto. Deus falou assim, poxa, Moisés. Com Paulo não foi assim, né? Deus apareceu para Paulo, Paulo levantou, já foi, entrou na rua direita, porque é um colérico. Já pensou Paulo discutindo no caminho de Damasco? Que luz é essa? Saulo, Saulo. E ele discutindo, quem é? Quem está falando? Que truque é esse? Não é? Não, a reação é diferente. Por isso que a conversão de um irmão é diferente da conversão do outro irmão. Um se converte no mesmo culto, o outro demora 1 ano, 2 anos. Está em processo, é assim que funciona, é assim que vai. Vamos em Êxodo 16, no verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E criou o bicho, cheirava mal, pois isso indignou-se Moisés contra eles. Veja outra situação de Moisés agora. Agora já está indignado. Mas eu não falei que não era para pegar esse maná e ele come na hora. Não era para pôr no bolso, não era para colocar na geladeira. Come! E aí ele ficou indignado. E outro momento, temos aqui número 20, capítulo 20, Números 20. Deus fala para Moisés, olha, o povo está com sede no deserto. Vai lá, vai tirar água da pedra. Né? Fala com a pedra, você fala. Moisés já foi lá nervoso. Pegou o cajado, já deu umas 2 na pedra. Eu não sei como é que a pedra não deu nele também, né? Porque, pô, eu estou aqui quieto no meu canto, você vem e me bate. E eu não vou te dar água. Não é? Por que essa atitude impetuosa, desequilibrada? Porque não trabalhou o seu temperamento. Sob pressão, ele se desequilibrou. Teve um descompasso. E isso é mal. Por isso ele sofreu um castigo. Ele não entrou na terra. Era para falar para a pedra, precisamos de água. Como abrir torneira. Ele foi lá e pá, pá. Mas Deus, de misericórdia, deixou a água ir. Assim devemos também tratar e trabalhar o nosso temperamento. Não é porque você já teve uma experiência com Deus, não é porque você já teve um encontro com o Senhor, não é porque você já conhece algumas partes da Bíblia, ou toda a Bíblia, que você se acha agora o invencível, que você acha que agora você é o tal. A nossa vida, cada vez mais, vamos sendo trabalhados para atingir uma maturidade. É assim que vai. A chave do sucesso na vida cristã não está na habilidade, mas na disponibilidade a Deus. Moisés tinha todas as habilidades. Criado na cultura egípcia, conhecia a ciência do Egito, falava a língua dos egípcios. Tinha toda a habilidade. Mas o que Deus precisava era de homens dispostos. Disponibilidade. Achamos, eu não tenho condições, eu não vou, eu não sei fazer. Deus só está querendo que você se disponha. Só isso. E Ele vai fazer o resto. Não depende de você. Aí temos outros textos, Hebreus 11, 23 a 27, Filipenses 4, 8. Vamos passar para o último temperamento, senão cansa também os irmãos. O fleumático. Quem é o fleumático? Que nós vimos? Abraão. Né? Ele é calmo, ele é frio, né? Equilibrado, eficiente. A vida para ele é descompromissada. Ele é feliz, ele vai na sua jornada. Parece que nada vai tirar a paz da vida dele. Nada vai perturbá-lo. Ele tem a sua rotina de vida e ele vai tranquilo. Né? Raramente explode em gargalhadas, sorrisos e loucuras, né? Também
o oposto é verdade. Raramente ele vai espalhar em raiva, fúria. Ele não tem isso, ele não tem esses extremos. Debaixo da sua personalidade fria, calma, há uma grande gama de habilidade. Abraão, ele tem os seus 318 homens valorosos. Ele tem a habilidade de lidar com estes homens. Ele sabe ser diplomático, conversa com seu sobrinho Ló, na questão do rebanho, das ovelhas. Ele sabe lidar, conversa com Abimeleque, com o faraó, ele conhece os reis, ele sabe tratar com vários níveis, né, das pessoas. Isso é muito importante, nós temos que saber como conversar com este, com aquele doutor, com aquele político, com aquele jogador. Nós temos que saber, como um carro, né? Nós temos que saber trocar a marcha. É marcha que vocês falam? Câmbio. As mudanças do câmbio. Nós temos que saber. Quando vai de primeira, quando põe a quinta, tem que acelerar. Controlamos o carro. Nós também temos que saber controlar o nosso relacionamento com os demais. Ele gosta de um convívio social. Veja que Abraão, ele teve um encontro com Melquisedeque, depois de uma guerra dos reis. Ele foi conversar com, agora, um sacerdote. Já conversou com reis. Veja como ele é franqueado, né? Como ele se dispõe. Possui boa memória, uma boa mente organizada, disciplinado. Não gosta de coisas bagunçadas, né? Tanto que, olha, está dando confusão aqui no nosso rebanho. Ô Ló, procura aí onde você quer ir que eu vou levar o rebanho para lá, porque está dando confusão. Ele tende a ser um espectador da vida e não se envolve em projetos assim com facilidades. Né? Ele prefere chegar assim como o melancólico. Ele vai assistindo, vai analisando e vai aterrissando. Sempre ele vai dizer, alguém devia fazer alguma coisa. O negócio aqui está ficando difícil. Mas ele mesmo não faz, né? Puxa, ninguém fala nada. Sempre tem um irmão assim, né? Pô, ninguém fala nada. Ninguém faz isso. Está vendo aí no meio isso acontecer? Pô, assim não dá, viu? Mas ele não toma atitude. Mas também ele não vai criar confusão. Ele apenas lamenta. Ele é simpático, ele é de bom coração, ele é conciliador. Uma incrível capacidade de não deixar o infortúnio prevalecer. Não é? Chegou lá no Egito, e agora vai ter confusão aqui, minha esposa é bonita, os nativos aqui vão ver, vão querer me matar, vai dar um choque diplomático aqui. O que eu faço? Altamente qualificado para ser um bom conselheiro, não é? É digno de confiança. Tem pessoas que você pode sentar e falar, irmão, vamos orar. Pessoas de confiança, pessoa que discreta, não é? Que você confia, porque sabe que vai ser atendido, vai ser ouvido. Outros você fala, acho que eu não vou lá para o outro lá, né? Ele é zeloso, possui um elevado padrão de qualidade, ele é metódico, cumpre suas obrigações. Quando a gente vê as qualidades dos temperamentos, fala, eu quero um pouco desse. Se fosse uma loja, né? Eu quero um pouco desse, estou precisando disso, precisando daquilo. Mas como todo temperamento tem a sua fraqueza, suas virtudes, e aqui está ela. Ele é muito indolente. Frequentemente parece estar arrastando os pés, resistente a ser forçado a uma ação. Ele está sempre, ó vida, ó céus, ó azar. Está sempre se lamentando, né? Não tem muita motivação. Ele foi para a terra prometida, mas será que é aqui ou mais para baixo, perto do rio? Ficou lá, aí quando teve a primeira fome na terra, eu vou descer mais, foi até o Egito. Foi aos extremos, saiu de Ur, que seria o Iraque hoje, olha, fez uma jornada a pé. Quando chegou na terra prometida, espera no Senhor. Espera no Senhor. Não é na primeira dificuldade que você tem que correr, fugir. Se ele pudesse, ele voltava para Ur, mas estava muito longe. Falou, agora já que eu estou aqui, vou descer mais um pouco, vou estar no Egito. Foi um erro.
E lá ele ganhou dificuldades. E a vida é assim, não é na primeira dificuldade que você vai correr, que você vai mudar, que você vai deixar a promessa de Deus para, ok, Deus, eu sei que você tem uma promessa, mas dá um tempo, espera, eu vou resolver um problema, já volto. Espera no Senhor. Isso chama-se usar a fé. Provocador. Devido ao seu agudo senso de humor e a capacidade de ser observador, desinteressado. Tem gente que gosta de sempre fazer uma graça, né? Talvez para descontrair ou para aproximar um do outro. Porém, nós temos que fazer uma leitura, ver o outro, como é que vai receber isso. Tem gente que não gosta de brincadeira, né? Tem gente que não gosta. Você não está sabendo como é que a pessoa passou a semana, se tem alguma dificuldade ou não. Indeciso. Torna-se cada dia mais indeciso por seu temor. E aí se compromete por causa disso. Terminando, falando de Abraão, nós temos vários exemplos. Gênesis capítulo 12, e aí começa. Gênesis 13, 8, podemos ler essa passagem. Diz assim: Disse Abraão a Ló: Ora, não seja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. É o caso que nós citamos há pouco. Verso 14 e 17 desse mesmo capítulo 14. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Veja a disposição dele. O sucesso na vida cristã é saber que nada se consegue pela acomodação. Ou seja, não deixe estar para ver como é que fica. Conhece essa expressão? Tem aqui, né? Não deixe estar para ver como é que fica. Ficar acomodado, não sei, qualquer hora muda. Não. Abraão, ele tinha uma promessa, e essa promessa ele precisava agir, assumir responsabilidades. Quanto mais se conhece de Deus, mais confiança se tem, menos medo e ansiedade também. O segredo, então, é conhecer a Deus. Você quer ser um homem equilibrado? Precisamos conhecer a Deus. Você quer ter objetivos na vida? Precisamos conhecer o Senhor. Ah, mas como? Através das Escrituras, através da Bíblia. Vamos conhecer a pessoa de Deus, o caráter de Deus. Pois o projeto de Deus é formarmos a imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o grande projeto de Deus na vida para os seus, para cada homem aqui. Essas são as nossas responsabilidades. No segundo tempo, vamos dar uma parada agora, nós vamos falar sobre esses temperamentos controlados pelo Espírito, e agora nós vamos ver, né, na volta, como podemos já, com a ajuda do Espírito Santo, a oração, da Bíblia, a equilibrar virtudes e fraquezas, a como atingir um equilíbrio, uma maturidade espiritual para termos um relacionamento sério, firme e saudável uns com os outros. Uma igreja forte é feita de homens fortes. Um time forte. Não precisa ter estrelas, craques no time. Um time coeso, um time que se relaciona bem dentro de campo, não precisa ter craques. Se cada um entender a sua função dentro do esquema tático, o time vence. Se você entender a sua função dentro do corpo de Cristo, a igreja será forte. Todos vão crescer em maturidade. Vamos terminar nesse instante com uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos alerta, nos exorta, nos ensina, nos consola, nos estimula, nos anima. E como nós precisamos aprender de Ti, Senhor.
E clamamos para que o Teu Santo Espírito venha aplicar todos esses conceitos na nossa vida. Venha dar-nos entendimento da nossa pessoa e daquilo que o Senhor quer transformar e trabalhar no nosso coração. Venha permear o nosso ser, o nosso temperamento, venha equilibrar, para que possamos ter manifestação da Tua graça e da Tua misericórdia no nosso meio, que possamos ter um relacionamento sem rancor, sem desavença, sem indiferença, mas com simpatia, com amor, com compreensão. Fica conosco ainda neste estudo, neste dia. Agradecemos o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Carlos? Peraí, não sai daí. Não saio. Só uma coisa muito rápida. Já está aí, só para... Dá um take. Thank you.